Minha cara, minha nobre família conquistense. Lamentavelmente, hoje, nós vamos tratar de um assunto que poderia ser uma festa da democracia, mas que a interferência da extrema-direita no processo pode, evidentemente, manchar a eleição para a nova equipe que governará a Ordem dos Advogados, subseção de Vitória da Conquista, com duas candidaturas postas: a candidatura do advogado Gutenberg Macedo e a candidatura do advogado Wendel Silveira. É necessário se fazer algumas considerações a respeito dessa eleição, exatamente por conta da interferência do poder público municipal no andamento dessa eleição, o que nos causa espécie, vergonha e tristeza. Ora, a Ordem dos Advogados do Brasil, por assim ser, reúne um grupo que pode, evidentemente, ter suas diferenças políticas, mas quando o objetivo é a ordem, é a classe de advogados, isso não pode constar como figura central, pois a tradição da Ordem dos Advogados de Vitória da Conquista tem demonstrado que nunca houve confusão na formação da chapa. Eu estive na Ordem no sábado passado, quando fui receber a homenagem pelos 35 anos de advocacia e da minha inscrição aqui em Vitória da Conquista, quando recebi a minha carteira das mãos do saudoso e querido amigo Adir Barbosa Bullos. E, na sua explanação, o doutor Rui Medeiros mostrou que Coriolano Salles, que foi, na verdade, o arquiteto fundador da Ordem dos Advogados, a subseção de Vitória da Conquista, era um homem de esquerda, mas compôs a sua chapa com um homem que representava a direita de Vitória da Conquista, chegando inclusive a ser colaborador da ditadura militar, o doutor Orlando Leite. Figura exponencial da sociedade conquistense, mas naquele momento apoiador de um ato equivocado que aconteceu no Brasil em 1964. Ele se tornou prefeito de Vitória da Conquista por uma eleição indireta na Câmara de Vereadores, imposta pelo regime militar. Mais adiante tentou ser prefeito algumas vezes e não conseguiu, mas era advogado, brilhante advogado, diga-se de passagem, poeta, dono de um discurso excepcional, e ele formou a chapa com o doutor Coriolano Salles. E aí, você às vezes tinha participantes como presidente da Ordem Vitória da Conquista, que você sequer sabia qual era a matriz política que tinha o cidadão. Doutor Adir Barbosa Bullos, que nunca ninguém soube a rigor qual era o seu pensamento político, filosófico, ideológico. Nunca. O que eu sei é que ele não gostava de Edivaldo Flores. E por que eu digo isso? Porque eu frequentava o escritório dele, porque as minhas duas irmãs foram secretárias dele. E um dia ele pegou para mim um monte de panfleto, de separata de Edivaldo Flores, e falou assim: Paulinho, joga no lixo. Eu falei, mas é um negócio do deputado, você pode jogar no lixo. Isso eu sei. Mas ele era respeitado pela sua postura. Foi presidente da Ordem. Né? O Birajara Godinho Ávila, pai e filho. Rui Medeiros. Gutenberg Macedo, que a gente sabe que sempre foi alinhado à esquerda, chegando inclusive a ser candidato a vereador por um partido de esquerda. Entre outros, Ronaldo Soares. E hoje está à frente da OAB o senhor
o Wendel Silveira. Um rapaz que não tem qualquer ligação política com nenhum tipo ideológico em Vitória da Conquista. Eu não estou aqui fazendo propaganda dele, mas talvez seja melhor que os advogados repensem e votem nele, porque pelo menos afasta essa posição nefasta da Prefeitura de Vitória da Conquista de querer interferir em algo que ela não tem capacidade para fazer. Eu não estou falando da prefeita, não, estou falando da Prefeitura. Se não, meus amigos, eu quero lembrar aos senhores que na eleição passada para a Ordem dos Advogados concorreram Luciana Silva e Jonathan. E eu fiz um comentário e falei da farra do boi. Gerou uma grande confusão, fui até ameaçado de ação judicial. Conseguiram até que a Ordem dos Advogados mandasse uma manifestação esdrúxula, onde a então presidente da Ordem disse que a OAB não iria tolerar, não sei o quê, sei lá o quê. Uma atitude terrível para uma entidade como a Ordem dos Advogados do Brasil, que não pode de forma nenhuma ficar contra a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e muito mais da colocação feita por nós à época. Porque nós denunciamos o quê? Nós denunciamos a participação efetiva do poder público municipal representado pela Prefeitura de Vitória da Conquista interferindo na ordem. E você quer saber o que foi feito? Vou dizer a você. Vejam só, a Prefeitura, de forma maciça, investiu no seu candidato Jonathan, que eu tive o prazer de conhecer, agora em 2024. Para você ver que quando eu comentei não era nada de pessoal. O secretário de Cultura, meu querido Xangai, fez show em benefício da campanha de Jonathan. Xangai, apesar de ser secretário de Cultura, ele pode fazer show onde ele quiser. Ele pode ser contratado para fazer show onde quiser, para quem quiser, não tem problema algum. O que não pode é a Prefeitura Municipal liberar o seu secretário e, como secretário, ele cantar num evento de eleição, de preparativos eleitorais na Ordem dos Advogados. Poderia sim, se não fosse secretário de Cultura e o patrocínio da Prefeitura em cima disso. Mas você pensa que isso acabou? Não, meus caros. Um senhor chamado Paulo William, que foi gerente do Banco do Brasil aqui em Vitória da Conquista, foi o coordenador da campanha do senhor Jonathan. Eu estou me referindo à eleição passada. Maciçamente a prefeitura envolvida, onde o seu coordenador, que tem a obrigação de trabalhar na prefeitura, dedicou parte do seu tempo para coordenar uma campanha eleitoral para a presidência da Ordem dos Advogados de Vitória da Conquista. Quero dizer mais, nunca na história dessa terra aconteceu tamanha insensatez nesse aspecto. Bom, dizendo mais, eu não tenho certeza disso, mas alguns procuradores da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista fizeram contato comigo e disseram que estavam sendo ameaçados de demissão se não incorporasse a campanha do senhor Jonathan. Eu estou falando da campanha eleitoral passada. Bom, o mais interessante é que existe, mas interessante também dizer que o marido da prefeita municipal concorria numa chapa para o Conselho Seccional da Ordem, o que tiraria a prefeitura do engajamento nessa campanha, até porque a prefeitura tinha que estar cuidando do asfalto da cidade, do posto de saúde que não tem médico,
É das escolas que estão desmoronando? É do IPTU exagerado? É do alvará escrachado no povo? Não é? Agora, a prefeitura deixar de cuidar do que tem que cuidar, que é zelar. A prefeitura é zeladora do município. E não deve meter o bedelho na ordem dos advogados, que não lhe compete. A não ser que a prefeitura toda seja uma OAB, todo mundo vai lá, passa 5 anos numa faculdade, depois faz o exame de ordem, passa e vira advogado. Do contrário, não pode. Bom, mas o que eu quero dizer que é mais interessante? Eu quero dizer o seguinte: existe um rapaz de Vitória da Conquista por quem eu tenho admiração, independente de ser advogado ou não. Nos tornamos amigos, pessoa polida, fina, extremamente educada e muito bem preparado. Mas Gutenberg Macedo escreveu, não ao blog do Paulo Nunes, como alguns falam, mas à imprensa de Vitória da Conquista como um todo, uma carta, num artigo, repudiando veementemente a atitude da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista pelo fato dessa interferir na eleição da Ordem dos Advogados de Vitória da Conquista. Gutenberg Macedo. E por que eu tenho que fazer esse comentário agora? Porque dizem que eu sou um cronista dessa terra. E às vezes eu até me sinto assim. Como esse fato aconteceu, e foi divulgado no meu blog, no blog de outros companheiros aí, essa carta de Macedo, dizendo que não cabia à Prefeitura de Vitória da Conquista ter uma atitude tão rasteira como essa. E agora? Agora a Prefeitura repete a dose, mas inclui o nosso querido Gutenberg Macedo como beneficiado desse projeto nefasto, espúrio, conforme palavras que podem não ser essas, ditas pelo próprio Gutenberg Macedo, quando a prefeitura colocou o secretário de Cultura, excelente cantor, nome de Vitória da Conquista, compositor da mais alta qualidade, para cantar no showmício do Jonathan, do doutor Jonathan, vamos dizer assim. Da mesma forma que designou seu coordenador, Paulo William, para trabalhar. Meu Deus do céu, nunca na história da OAB houve tamanha insensatez. Numa época, o meu amigo Gutenberg Macedo esteve aqui comigo nesse escritório onde eu estou falando com você agora. E achava que teria uma disputa na OAB difícil e veio me contratar para fazer uma pesquisa, que todos sabem que eu tenho o Indata, que é um instituto de pesquisa. E nós acertamos a pesquisa e teríamos que ouvir 296 advogados, parte em Vitória da Conquista e alguma parte fora de Vitória da Conquista. Só que o prestígio de Gutenberg era tão grande e a união da Ordem dos Advogados sempre foi muito boa, porque sempre se misturou as diversas matrizes políticas sem problema algum na Ordem. E houve uma união e Gutenberg Macedo foi candidato único. Eu fiquei sem ganhar o dinheiro, né? Porque na pesquisa não foi feita. Então, para você ver que há, de certa forma, uma união entre os advogados de Vitória da Conquista. Mas que a Prefeitura de Vitória da Conquista está provocando a desunião dos advogados. Porque agora ficou muito difícil para Gutenberg Macedo desfazer o que fez há 3 anos passados. Desculpe, há 3 anos, sem os passados, né? Porque para frente aqui não pode. Bom, dizendo isso, meus caros e minhas caras, eu entendo que os advogados não precisam ser influenciados por ninguém, nem do poder público municipal, nem do poder público estadual, nem federal, seja lá o que for. Deve votar de acordo com a sua consciência. Advogado não é o cidadão que vende voto por R$150,
Advogado não tem problema com alguém chegar e ameaçar retirá-lo da casa, porque a escritura depende de uma entrega da prefeitura ou do Estado. Advogado está além disso, porque ele tem uma compreensão política, até pela própria natureza de ser advogado, ele tem a compreensão política plena de saber de todos os seus direitos, deveres seus e de todo o público. Não pode ser enganado pelo canto da sereia. Nenhum advogado votaria em Vitória da Conquista a favor de alguém que coloca uma rua e passa um asfalto de 1 centímetro, depois a rua estraga toda. Advogado não entra nisso. Mas o cidadão comum, coitado, ele vê a rua sem a lama, sem a poeira, aí ele vota. Depois estraga tudo, você gasta tudo de novo, mas ele não tem a noção que aquele dinheiro que está ali no asfalto é dele. E que é por isso que a prefeitura, de forma irresponsável, faz isso sempre no ano eleitoral. Então, meus amigos, voltando aqui à OAB, ficará patenteado, parecido para a Vitória da Conquista, coisa que eu não acredito, né? Do apoio político dado pelo advogado Gutenberg Macedo à prefeita Sheila Lemos. Inclusive, garantindo peremptoriamente de que a prefeita não estaria no seu 3º mandato. Estranho, mas fez isso. Da mesma maneira que fez o advogado professor da UESB. E os dois, infelizmente, colocaram na apresentação coisa que poderia valer, mas um ex-presidente da ordem, ele é advogado como qualquer um de nós. Da mesma maneira que um chefe de núcleo, um coordenador de núcleo da UESB, é professor como qualquer outro professor. E, na opinião dada a respeito de um assunto jurídico, deve simplesmente prevalecer a opinião do profissional, nunca levar o nome da instituição. Uma vez eu estive numa localidade e aí o cidadão que estava apresentando o cerimonial perguntou se tinha algum advogado presente e eu me apresentei. Ele disse: não, que eu queria que o senhor compusesse a mesa aqui e representasse a ordem dos advogados. Falei: de maneira alguma. Eu sou apenas um componente da OAB. Para que eu represente a OAB, eu preciso da determinação, da autorização do presidente da ordem. Eu não posso fazer isso. E não fiz. Então, de modo que esse tipo de cuidado todo mundo deve ter. E eu não quero imaginar que a prefeita de Vitória da Conquista esteja empregando esse apoio à campanha de Gutenberg Macedo. Campanha essa que Gutenberg Macedo deveria rechaçar pelo nome que ele tem, pelo prestígio que ele tem na cidade. Gutenberg Macedo não precisa de apoio da prefeitura para ganhar a eleição na OAB, não. Nunca precisou. Quantas vezes ganhou? 2. Por que agora isso? E isso, cada dia que passa, vai estragando mais a convivência da OAB com a comunidade. Porque nós não podemos admitir que a OAB seja um puxadinho de uma prefeitura municipal que não tem essa qualidade para influenciar os advogados de Vitória da Conquista. É muita pretensão. Eu poderia até dizer que isso é arrogância, é falta de respeito aos profissionais do direito em Vitória da Conquista. O que eu estou querendo mostrar aos senhores é o seguinte: que Gutenberg Macedo, ele corroboraria com tudo que eu disse aqui na eleição de 2021. Porque em 2021 eu fui ameaçado de processo por ter denunciado essa pachorra que aconteceu em Vitória da Conquista. Não é? Embora eu tivesse consultado alguns
não vou dizer quem, não cabia, mas de qualquer maneira, você sabe, direito à petição qualquer um tem. E agora o Gutenberg Macedo está na mesma posição que estava Jonathan. Jonathan estava como procurador da prefeitura. A prefeitura de Vitória da Conquista tem uma quantidade grande de advogados como procuradores. Todos pertencem à Ordem dos Advogados de Vitória da Conquista. Ora, se fosse naquele núcleo deles lá, tudo bem, mas extrapolou e partiu para cima de todo mundo. Onde advogados recebiam telefonemas de funcionários da prefeitura de alto escalão pedindo apoio à candidatura de Jonathan. Será que estão fazendo agora também? Pedindo apoio a Gutenberg Macedo? Será que a prefeita de Vitória da Conquista, que nunca morreu de amores por Gutenberg Macedo, agora está querendo pagar pelo que Gutenberg Macedo falou? Eu acredito que ele falou na televisão, fez aquela propaganda que eu não concordei, e ele sabe disso, porque eu coloquei isso. Nem a fala dele, nem a fala do coordenador do departamento jurídico da UESB. Sinceramente, não concordei nem com um nem com o outro. Porque a amizade se pressupõe de dizer a verdade ao amigo e não camuflar e aceitar algo que você entende que o amigo está errado e dizer que está certo. Assim não dá. Mas aí, se o amigo não consegue entender isso, é porque também não é amigo. E eu fico pensando aqui, gente, será possível que o que Otávio Mangabeira falou é verdadeiro? Os senhores, quem não lembra, eu vou repetir. O governador da Bahia, senador da República, embaixador, Otávio Mangabeira, ele disse o seguinte: qualquer coisa de ruim que acontecer no mundo, haverá um precedente na Bahia. E olha que politicamente em Vitória da Conquista estão acontecendo coisas de emprenhar raposa descendo aquela ladeira de Tremedal para Belo Campo. É uma ladeira que não termina nunca. Então, e também tem a dificuldade de se emprenhar raposa. Raposa é complicada. Então vejam só. Vitória da Conquista estabeleceu um caminho. A partir do momento que a direita e a extrema-direita chegou ao poder, os tentáculos estão se estendendo de forma vertiginosa sobre todos os lugares. Para você que não está me entendendo, eu quero dizer o seguinte: um passado dessa cidade, onde o juiz de direito ficava se o mando político quisesse. Se não quisesse, o juiz ia embora. Houve uma época aqui, em 1919, que queriam que o juiz saísse de Vitória da Conquista montado num porco. E foi precisa a interferência de algumas mulheres, inclusive Dona Laudicea Guzmão, que conseguiu um jumento para que o juiz saísse da cidade. Delegado de polícia só ficava se atendesse o mando local. Chefe de cartório só podia ser se atendesse o mando local. E essa cidade foi libertada por um milionário, família tradicional, com quase todos os prefeitos e intendentes que essa terra teve, José Pedral Sampaio. Nós estamos caminhando para voltar a esse velho tempo e resolveram atingir agora a Ordem dos Advogados. Por que não fazem isso com a Associação dos Médicos, que eu não sei qual é o nome, dos engenheiros? Por quê com a Ordem dos Advogados? Será porque a visibilidade da OAB é maior do que todas elas? Isso é verdade. Mas será que as pessoas não se envergonham de tentar interferir numa eleição de classe? Porque se assim acontecer, daqui a pouco a Prefeitura de Vitória da Conquista estará
exercendo o seu poder político para eleger o presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Peças para Bicicleta. Ponto. E basta.